As ofertas para o Dia do Missionário Internacional é uma vez por ano apenas. Visa nós nos lembrarmos desses missionários que estão no exterior, além para lembrar das suas necessidades pessoais. Não é para a obra missionária, mas para os missionários pessoalmente. Porque alguns deles lá no exterior estão sozinhos, longe da sua pátria, e passam por necessidades e não tem para quem recorrer. Às vezes, por exemplo, a necessidade de um tratamento dentário, eles não têm dinheiro para fazê-lo. Às vezes precisa de fazer uma documentação no país que ele está, às vezes precisa de dinheiro. E trocar um pneu do carro dele, às vezes não tem dinheiro. Então, irmãos, nós precisamos lembrar também desses irmãos que deixaram tudo aqui, estão servindo no exterior, é para as suas necessidades pessoais. Portanto, nós decidimos estender esse dia, não só fica no dia 14 de outubro, mas nós vamos estender essas ofertas até o final do mês. Tá? Então, para todos os irmãos que não tiveram oportunidade de fazê-lo, alguns estão viajando, outros não estão presentes nas reuniões, e também outros estão presentes, mas não se prepararam para isso. Talvez o valor poderia ser maior, mas não estão preparados nesse momento para isso. Então nós vamos deixar essa conta. Essa conta os irmãos vão tratar de deixar nos diversos grupos, né, que vocês têm aí, nos grupos de comunicação, e todos terão acesso a essa conta, tá bom? E alguns vão perguntar, e o dia do missionário regional? Então nós também queremos com alegria anunciar que exatamente há seis meses daqui, de hoje, que é no dia 14 também de abril de 2019, nós vamos abrir um dia do missionário regional. Então vocês vão ter oportunidade também de fazer uma outra oferta daqui a 6 meses para suprir as necessidades pessoais dos missionários que servem na sua região. Tá bom? Então se preparem para isso, tá bom? É muito bom esse tipo de lembrança, a gente está lembrando dos irmãos que trabalham no Senhor, porque eles estão, né, deixaram tudo, estão servindo ao Senhor, e se nós cuidarmos deles, nós teremos parte do fruto espiritual desses irmãos, tá? Bom, ontem a mensagem, tanto de sexta-noite, uma prévia, como de ontem, sábado, a primeira mensagem, eu procurei mostrar para vocês como é importante o homem conhecer o Senhor, conhecer o seu Deus. Por falta de conhecimento, o homem caiu. E por falta de conhecimento, o homem não buscou a Deus, não procurou saber quem Ele é, não procurou entendê-lo. Por isso nós não podemos ser assim. A primeira etapa, desde a criação de Adão até o dilúvio, nós vimos que, como não havia palavra profética naquela época, não havia quem buscasse a Deus para entender o seu coração, o homem viveu sem rumo, sem direção. E quando chegou em Gênesis capítulo 6, você vê que a maldade havia se multiplicado e a violência havia enchido toda a terra. E essa maldade estava num ponto extremo, ao ponto de Deus decidir dar a cabo a toda a raça humana, salvando apenas a família de Noé.
8 pessoas. Portanto, irmãos, o homem é corrupto. Depois da sua queda, o seu coração é corrupto. E ele vive num universo que está num processo, o que os físicos chamam de entropia. O que é entropia? É a desordem, se não houver nenhuma ação positiva, se não houver nenhum vetor positivo, as coisas tendem a ficar em desordem, em confusão, em um caos. Então, se você deixar as coisas do jeito que está, as coisas já vão caminhando para a destruição, para um fim, para o caos. Não é verdade? Acho que vocês não entenderam, né? Por exemplo, vocês compram um carro, 0 quilômetros. O carro é 0. E vocês guardam na garagem. E deixa trancado ali, não deixa ninguém mexer. E volta a abrir aquela garagem daqui a 2 anos. O carro não está 0 quilômetros, não está zerinho, não está bonitinho, novo. Quando você for entrar naquele carro, você vai ver que tudo já, alguma coisa já se deteriorou, não é isso? 2 anos sem uso, não sabe de onde vem a poeira, já acumulou na lataria do carro, as partes de plástico já começam a se deteriorar, a parte de borracha no carro começam a ressecar. Então, irmãos, se você não faz nada, você já está no processo de destruição, no processo de corrupção. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Portanto, alguns crentes falam assim: mas eu não estou fazendo nada de errado. Você não fazendo nada de errado já está errado, porque esse mundo está errado. Você já vive num mundo de corrupção, você vai se corromper. Por isso Paulo em Efésios fala: remi o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos aproveitar, redimir o tempo, ganhar o tempo cada dia, fazendo coisas positivas para Deus, ter um vetor positivo que vai contra essa deterioração. E a sociedade em que vivemos, irmãos, a mesma coisa. A deterioração está vindo, a corrupção está vindo. Se você continuar do jeito que está, só imerso nessa sociedade, você vai caminhar também para a destruição juntamente com essa sociedade. Mas graças a Deus nós temos a vida da igreja. Ela vai contra a corrupção. Ela é um vetor positivo que vai para o sentido contrário. Por isso, irmãos, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos da vida da igreja, para a gente viver junto, para sermos todos protegidos nessa verdadeira arca de Noé, que é a vida da igreja de hoje. Portanto, e depois do dilúvio, o homem teve um novo começo. A família de Noé deveria então, todos tementes a Deus, com medo de ofender a Deus, todos seriam o quê? Viveriam com temor a Deus, procurando servir a Deus, não é assim? Depois do dilúvio, se você vivesse naquela época, você não teria esse tipo de coração? Puxa vida, Deus exterminou a terra, os meus vizinhos já não existem mais, os meus amigos, as pessoas com quem eu saía, eles todos estão mortos, então eu também preciso temer a Deus, eu não posso viver de qualquer jeito, não é assim? Só que não durou muito tempo. 150 anos depois, mais ou menos, surgiu Nimrod. E o Nimrod, ele foi o primeiro a ser poderoso dentre os homens. Ele descobriu o sabor, o gostinho do poder. E você sabe que, eu já falei para vocês, tanto na sexta-feira como ontem, que o homem, para ter poder na mão, ele precisa tirar do coração dos homens esse conceito de Deus e o conceito de temor a Deus. Então ele se substituiu, ele fez a substituição de Deus para as pessoas daquela época, dizendo o seguinte: vocês não precisam ter medo de Deus, não precisa se preocupar com Ele, confiem em mim, eu vos darei alimento, eu vos darei segurança, eu vos darei tudo que vocês precisam. Eu tenho poder para isso, eu tenho capacidade para isso.
Por isso o Nimrod começou a se tornar um homem poderoso na terra. A primeira coisa que ele fez foi tirar o temor de Deus. Então as pessoas naquele tempo já pouco a pouco não tinham mais temor a Deus. E começaram a fazer logo depois, alguns, outras 100 e poucos anos depois, uma torre de Babel. E a torre de Babel tinha a intenção de fazer o seu topo atingir ao céu, quer dizer, o homem desafiava o céu. O homem dizia que o homem pode ser o seu próprio Deus, não precisa de Deus. E exaltava o nome do homem, para tornar célebre o nome do homem. Irmãos, essa foi a pior situação que podia acontecer. Era um desafio ao próprio Deus, uma declaração de independência a Deus, que o homem não queria mais a Deus. E o homem passou a viver para si mesmo, para fazer a sua própria vontade. Só que ele descobre que o homem é limitado em força, em capacidade, em poder. Ele precisa de alguma ajuda de divindades. Já que ele se afastou de Deus, ele apela para outras divindades. Por isso fabricam ídolos, fabricam outros deuses para começar a adorar. Mas adorar para quê? Não para cair outra vez na sujeição a esses deuses, mas é para que esses deuses façam a vontade do homem. Os irmãos entendem do que eu estou falando ou não? Esse é o princípio da idolatria. O princípio da idolatria é apelar para divindades, fazer das divindades seu servo para fazer a vontade do homem. Irmãos, não faça de Deus alguém para servir a sua própria vontade. Mesmo muitos na vida da igreja, ou muitos cristãos, podem estar na igreja é só para alcançar seus próprios interesses, seus próprios objetivos. Isso está no mesmo princípio de idolatria. Por isso que em Colossenses Paulo fala que a avareza é a idolatria. Nós não servimos a Deus assim. Nós servimos a Deus de coração puro. Nenhum interesse para nós. Estamos aqui para fazer a vontade, exclusivamente a vontade do Senhor. Não é a nossa vontade que deve prevalecer. Assim surgiram outros deuses. E você sabe que o ídolo, quando o homem fabrica um ídolo, nada é. Um ídolo é um pedaço de pau, um pedaço de metal, não é isso? Um pedaço de qualquer outra coisa inanimado, não vale nada. Todavia, quando o homem adora aquele objeto que ele criou como uma divindade, vocês sabem que Satanás, ele põe por trás daqueles ídolos os seus demônios, os seus comandados, não é isso? Para efetuar algum tipo de milagre. Acontece algum tipo de milagre. Hoje é a mesma coisa. Isso engana muita gente. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para buscar benefício próprio a qualquer custo. Nós somos aqueles que servem a Deus. Nós adoramos a Deus, nós conhecemos o Deus verdadeiro. Por isso, irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus, senão nós vamos ser como naquelas gerações pós-dilúvio, totalmente perdidas. Não havia um sequer que adorasse ao Deus verdadeiro quando Abraão nasceu. E quando Abraão viveu, ele viveu num país e também numa família pagã. Seu pai era um fabricante de ídolos, segundo a tradição. Em casa, adorava outros deuses, mas Abraão foi escolhido por Deus. Ele sabia que ele deveria adorar, era o Deus verdadeiro. Ontem eu já falei, o Criador do universo. Mas eu não tinha mais informação, não conhecia mais do que isso. Mas conforme Deus foi falando com ele, desde Ur dos caldeus, da Mesopotâmia, Atos 7, ele foi, cada vez que o Senhor foi falando com ele, lá em Harã, Deus chamou de novo, ele foi para Canaã, lá em Siquém, ele construiu um altar, aleluia. Pela primeira vez, naquela geração, havia alguém que estava declarando que ele servia ao Deus verdadeiro, e
e adorava o Deus verdadeiro, né? Então, e depois foi para um monte entre Betel e Ai, ali não só levantou um altar, invocou o nome de Jeová, nome de Javé, não é? Então, irmãos, assim foi a história de Abraão e a sua fé, conforme o Senhor foi falando com ele e conforme as suas experiências, mesmo de derrotas, ele teve experiências fortes com o Senhor, ele foi conhecendo o seu Senhor. Então hoje pergunto para você: você conhece o seu Senhor? Você conhece Deus que você tem? Irmãos, nós temos tantas fontes hoje que eles não tinham. Nós temos a Bíblia na nossa mão, que coisa preciosa. Esse é um presente precioso de Deus, ter a Bíblia na mão, é uma fonte tremenda do conhecimento de Deus. Nós temos a igreja, nós temos os livros saudáveis, palavras saudáveis, nós temos o alimento diário, nós temos o jornal Árvore da Vida, nós temos tantos livros que estão sendo lidos através do programa O Livro na Minha Mão. Nós temos as conferências. Hoje, por exemplo, é uma conferência. Nós temos as conferências, nós temos reunião da igreja, nós temos comunhão com os santos. Irmãos, tanta coisa para a gente conhecer o Senhor. Só que, se você não tiver experiência subjetiva com o Senhor, esses conhecimentos ficam apenas alojados no seu intelecto. Nós precisamos ter experiência subjetiva de Deus. Que tal, hoje de manhã, a gente lê junto Oséias 6:3, como diz? Oséias, capítulo 6, versículo 3. Sabe onde fica Oséias, não? Hã? Quem sabe? Fica do Velho Testamento, tá? Fica logo depois de Daniel. Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Vamos conhecer o Senhor? Vamos prosseguir em conhecer o Senhor? Ó Senhor Jesus. Irmãos, através da história, nós aprendemos muito. A história nos adverte. Certa vez, Davi Ben-Gurion. Quem é esse tal Davi Ben-Gurion? Quem sabe? Gustavo não vale falar. Você sabe quem é. Quem é o Davi Ben-Gurion? Ninguém sabe, né? Reúne em que igreja? De que cidade ele é? Davi Ben-Gurion foi o fundador do Estado de Israel. O Estado de Israel foi fundado em 1948, depois que o povo foi levado em cativo lá no Antigo Testamento. Os assírios dispersaram os do reino de Israel, e os do reino de Judá foram levados em cativeiro babilônico. Mais tarde, alguns, pelo decreto do rei Ciro, 70 anos depois, alguns voltaram para reedificar o templo. E o templo foi reedificado, mas estava em abandono, porque não havia cidade em volta, não havia muros em Jerusalém para proteção da cidade. Então, mais tarde, voltou Neemias, e Neemias liderou a reconstrução dos muros, das valas, né, para que tenha proteção à cidade. Mas também ficou nisso, nunca mais prosperou como nação. E foi refundado agora em 1948, no século 20. E ele é o fundador. Davi Ben-Gurion, ele lia regularmente a história universal.
E por causa desse seu compromisso com o estudo das antigas civilizações, ele disse certa vez para um escritor brasileiro, Érico Veríssimo, vocês já devem conhecer esse nome. Ele disse certa vez, ele falou que ele não tinha tempo para outro tipo de diversão, outro tipo de entretenimento. O tempo dele é gasto em ler a história e ler as coisas que passaram. Aí, se alguém perguntar para Davi Ben-Gurion por que ele gasta tanto tempo em ler a história, ele certamente usaria as palavras de Cícero para dizer assim: ignorar o que aconteceu antes de nós é continuar permanecendo crianças. Irmãos, a gente tem que aprender com as gerações passadas, aprender com os erros e acertos das gerações passadas. Infelizmente, né, os líderes, sejam líderes políticos ou até líderes religiosos, todos devem aprender a não se comportar infantilmente. Mas se ele não se importa com o que aconteceu antes dele, ele não aprende com os erros e acertos dos que viveram antes, ele nunca vai ser um adulto, ele vai ser sempre um infantil, sempre uma criança. Por isso é importante nós aprendermos com os erros dos outros para não voltar a cometer os mesmos erros. Ó Senhor Jesus. Por isso a história tem a função primordial de educar-nos, de fazer-nos aprender, né, com os acertos e erros. Por isso eu sempre volto para mostrar a história para vocês, desde o tempo de Adão até o dilúvio, depois pós-dilúvio, até a situação, até os dias de hoje. Isso é para nós aprendermos, irmãos, com a situação do passado. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 3, ele diz no versículo 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Irmãos, não havia entre tantos seres humanos naquelas gerações quem entendesse Deus e quem buscasse entender Deus. Será que nós vamos continuar pisando nos mesmos erros? Você não pode viver aqui na terra para os seus próprios interesses, não buscar entender o coração de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Por isso todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Você quer ser inútil para Deus? Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. O Senhor tenha misericórdia de nós. Por isso que Ele nos chamou, irmãos, para nós conhecermos melhor a Deus. Efésios capítulo 1. Versículo 17. Paulo diz que sempre lembra dos irmãos nas suas orações, é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Deus quer nos conceder o seu espírito de sabedoria e de revelação para que possamos conhecê-lo plenamente e completamente. Esse pleno conhecimento não é só conhecimento teórico, inclui o conhecimento teórico, mas é principalmente conhecê-lo de fato,
subjetivamente, pessoalmente, ter experiências com Ele. Você o conhece? Então vamos procurar conhecê-lo? Vamos buscar o pleno conhecimento de Deus? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Você sabe qual a esperança do seu chamamento? Você sabe o que Deus espera quando chamou você? Se você não sabe, você não entende Deus. E se você não entende a Deus, porque você não busca a Ele. Por isso, irmão, nós precisamos buscá-lo. Deus chamou você, sabe para quê? Ele tem uma esperança. Qual é a esperança? Esperança da glória. Deus quer fazer de você a glória dele. Deus quer transmitir a você a glória dele. Mas Ele só pode transmitir a você a glória dele quando você receber totalmente a vida e a natureza divinas. Porque a glória não é só uma luz, um resplendor. A glória é o próprio Deus, a própria vida de Deus dentro de nós. Quando tomar conta de nós, quando nós nos enchemos de Deus, da sua natureza, da sua vida, crescendo, amadurecendo a plena varonilidade, irmãos, quando alguma coisa é revelada de nós, é a glória. A glória é simplesmente o Deus revelado. É simplesmente o quê? A presença de Deus. É simplesmente o caráter de Deus, a natureza de Deus sendo revelado, desvendado. Quando alguém olha para você que está cheio de Deus, cheio da natureza de Deus, maturidade de Deus, o que você vai, quando você fala com alguém, alguém percebe que você é alguém que tem peso de Deus, você é alguém que tem a dignidade de Deus, você tem a majestade de Deus, irmão, isso se chama glória. Deus chamou você para ser a sua glória. Ele não chamou você só para você viver uma vidinha boa, cristã, não pecar, pregar evangelho, não, isso é muito medíocre. O Senhor chamou você para ser a sua própria glória. Por isso, você precisa conhecer a riqueza da glória na sua herança nos santos. Não é isso que está falando em seguida? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Tem muita riqueza preparada para você, da glória. E qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, esse poder de que Deus tem, visa trabalhar em você. Primeiro elevou a Cristo lá em cima, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele o deu à igreja. Deus deu Cristo nessa posição tão elevada para a igreja. A igreja hoje tem cabeça, tem Cristo como cabeça, mas um Cristo que está lá em cima, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. E a igreja também hoje, irmão, está acima de todo principado e potestade. Por isso não tenha medo deles, não. Nós podemos orar, através da nossa oração como a igreja, da autoridade da igreja, nós amarramos a eles. Tudo que nós atarmos aqui na terra, Deus atará no céu. Tudo que nós desatarmos aqui na terra, Deus desatará no céu. Por isso, desde fevereiro, a igreja vem orando por esse país. O segundo turno das eleições se aproxima.
Eu não sei qual é o seu candidato, não quero entrar nesse mérito, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E Deus vai fazer a sua vontade. Como cidadão, eu não posso ser conivente com aquele programa do partido ou do candidato que venha falar contra a Bíblia, contra o que Deus estabeleceu, certo? Como cidadão. E eu posso orar. E Deus vai mudar esse país. Não sei como, mas Deus vai mudar. A situação está muito feia, mas nós confiamos em Deus. Ó Senhor Jesus. Bom, agora quero ir com vocês lá para Romanos 5. Desde ontem eu queria entrar no Romanos 5, mas não dava tempo. Hoje vou pelo menos mostrar para vocês a primeira parte, tá bom? Romanos capítulo 5. Romanos 5, para quem não sabe, é um capítulo que é um ponto de inflexão. Quem sabe o que é um ponto de inflexão? Vocês jovens, o que é um ponto de inflexão? Procura no Pais dos Burros, ali no Google, né, no seu celular. O que é um ponto de inflexão? Quem sabe? É um ponto de mudança de direção. Ponto de mudança de direção. Romanos de 1 a 4 tratou do Evangelho de Deus. E principalmente na sua primeira parte, que é a nossa justificação. Irmãos, nós temos que dar graça a Deus. Pessoas como nós, já condenadas, já fomos julgados e condenados e merecemos a morte eterna no lago de fogo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Quer dizer, só tem uma salvação para a gente se limpar dos nossos pecados, é morrendo. Mas se eu morrer também estarei acabado, para mim e para Deus. Deus sabe disso. E Deus quer nos redimir. Ele enviou o seu próprio Filho. Agora há pouco nós participamos do Partido do Pão. Partido do Pão é para quê? Qual o significado? Não é meramente uma cerimônia. Não é meramente um rito que nós fazemos todo domingo de manhã. Partido do Pão é para lembrar da morte do Senhor. Porque foi a morte do Senhor que nos tirou daquela situação miserável, sem esperança, sem salvação, sem saída. O homem estava sem saída, indo já para queimar no inferno. Mas Deus enviou o seu próprio Filho. Viveu aqui na terra uma vida humana obediente a Deus. Ele não falou uma palavra que você quer que seja sua. Ele não agiu por conta própria. Sempre fez a vontade do Pai. É ou não é? E obediente, e ele aprendeu obediência como homem, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ele passou pelas mesmas tentações que um homem passa. Sabia disso ou não? Jesus como homem passou pelas mesmas situações que você passa. Só que ele venceu todas. Nele não havia pecado algum. Ele foi obediente como homem, obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus então, depois dele ter oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, com seu sangue precioso, Deus então teve base para nos justificar. Essa
é a justiça de Deus. Não procure se basear na sua própria justiça, porque a justiça do homem é um trapo de imundícia. A justiça de Deus equivale. E a justiça de Deus, irmãos, na justiça de Deus, eu e você não tivemos que fazer nada, senão crer naquele que morreu por nós na cruz, naquele que derramou o seu sangue, para Deus poder nos justificar, perdoar os nossos pecados. Amém? Isso tudo está descrito nos 4 primeiros capítulos de Romanos. Irmãos, pela redenção de Cristo, o seu sangue derramado na cruz fez a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação é a mesma palavra para propiciatório, é a tampa da arca da aliança. E sobre a tampa da arca da aliança estavam 2 querubins, e os querubins representam a glória de Deus. E dentro da arca da aliança estava o testemunho, por isso que é chamado da arca do testemunho, porque as 2 tábuas da lei são um testemunho de Deus. Ontem eu falei, não falei? Mostrei para vocês os 10 mandamentos para mostrar que Deus nós temos. Então os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei testificam a respeito de Deus, que Deus nós temos. A sua santidade, a sua justiça estão aí nas 2 tábuas da lei. Vocês leram ontem, não leram? Agora, em cima do propiciatório estava 2 querubins de asas unidas uma com a outra e com o rosto voltado para o propiciatório. Porque o homem só poderia se aproximar de Deus, ter contato com a glória de Deus, quando houver a propiciação, houver feito a expiação pelo seu próprio sangue. Mas se eu derramar meu sangue e for expiado ali, eu estaria acabado. Graças a Deus, Deus fez seu filho morrer por mim, e o sangue derramado, aspergido sobre a tampa do propiciatório, Deus me aceitou de volta. Hoje eu posso entrar no Santo dos Santos. No Antigo Testamento eles não podiam entrar, somente o sumo sacerdote podia entrar não sem sangue, uma vez por ano, para expiação do seu próprio pecado e também pelos pecados do povo. Vocês leram essa história toda, não leram? Agora, no Novo Testamento, irmãos, Deus fez Cristo, a sua morte abriu um caminho novo e vivo. Quando ele morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos acesso do santo lugar, entrar no Santo dos Santos. Nós podemos, irmãos, com intrepidez e a presença de Deus no propiciatório. Hoje podemos ver Deus, a glória de Deus, através de Cristo. Naquele tempo, Moisés pediu, em Êxodo 33, para ver a glória de Deus. Deus disse: você não pode ver o meu rosto. Homem nenhum já viu a glória de Deus e viveu, né? Então, naquele tempo não se podia ver diretamente o rosto de Deus, mas no Novo Testamento nós podemos olhar para a glória de Deus, mas na face de Cristo. A face de Cristo é um espelho para a gente ver a Deus através de Cristo. E você e eu, irmãos, hoje, que privilégio! Nós podemos entrar com intrepidez, com o sangue de Cristo, entrar no Santo dos Santos, vamos para falar com Deus. Quem é você para falar com Deus? Antigamente, para um súdito entrar no palácio para falar com o imperador, ele não tinha esse direito. Mas imagina, hoje você pode entrar a hora que quiser para falar com o Deus Rei dos Reis. Que privilégio! Por isso, irmãos, por que não usa desse privilégio mais vezes? Viva mais tempo com Ele, tenha mais comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, eu não mereço, mas estou aqui. Por isso que no capítulo 5, versículo 1, como diz Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos
paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós viemos aqui justificados, não é porque nós fizemos alguma coisa de bom para Deus. Não é porque eu estou aqui na conferência, porque eu trabalhei muito para Deus, eu procurei não pecar, ajudei muito os meus irmãos, preguei o evangelho. Não, não é por isso. Você está aqui, simplesmente pela fé. Você foi justificado pela fé. Essa é a justiça de Deus, não é a justiça dos homens. Não é a justiça das obras da lei, mas é a justiça da fé. Amém? E uma vez justificado, você agora tem paz. Você tem paz com Deus. Aquele Deus que se aborrece do mal, não está mais irado com você. Porque que Cristo apazigou, através da sua expiação, da sua propiciação, apazigou essa ira. Você tinha sido preparado para o dia da ira de Deus, mas agora não. Você foi salvo da ira. E hoje você tem paz com Deus. Espero que vocês estejam me entendendo. E agora? Vamos ficar nessa? Para onde iremos? Já chegamos a esse estado tão maravilhoso. Muitos filhos de Deus pararam aqui, mas Deus não quer que a gente pare aqui. Versículo, mesmo capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, aqui é o ponto de inflexão, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos reconciliados com Deus pela sua morte. A morte de Cristo nos justificou e a morte de Cristo nos trouxe paz com Deus. A morte de Cristo me reconciliou com Deus. E muito mais, esse é o ponto de inflexão, é muito mais, estando já reconciliados, temos que partir para outra. Partir para onde? Seremos salvos pela sua vida. Pela sua morte? Não, pela sua morte eu fui reconciliado. Pela sua morte eu fui justificado. Pela sua morte, hoje, posso vir, comparecer-me ao trono da graça, que é o propiciatório, para buscar socorro, né? E graça em ocasião oportuna. Isso está em Hebreus, não é? Agora, não posso parar aqui. Pela sua morte, eu cheguei a esse ponto maravilhoso, tenho paz com Deus, fui reconciliado. Mas agora, irmãos, Deus quer nos salvar pela sua vida. A sua vida visa a salvar, sabe, principalmente o quê? A salvar a sua alma. A sua morte trouxe a salvação do seu espírito, mas agora a sua vida, Ele quer salvar você. A partir de agora, antes falava sobre os pecados no plural, daqui para frente ele vai falar sobre o pecado. O pecado é a natureza pecaminosa. Alguma coisa está em nós, na nossa pessoa. Pecados são atos que eu pratiquei, mas o pecado está algo inerente a esse velho homem, não é verdade? Então Deus quer lidar agora com a sua pessoa. Deus não está contente em você só se beneficiar da morte do seu filho, e hoje você está justificado com Deus, está reconciliado com Deus, tem paz com Deus, e ponto final. Não, Deus quer mudar a sua pessoa. Irmão, quem reconhece que é uma pessoa difícil de se mudar? Nós somos aquele filme ali, como é que é? Duro na Queda, não é isso? Duro na queda. É que nem Jacó que lutou com Deus,
não cai, não é isso? É tão forte no seu homem natural que não cai. Irmãos, nós somos esses. De vez em quando Deus nos derruba, mas levanta a gente, o homem natural levanta de novo. Está difícil. Quem acredita que pode ser transformado? Ah, você fala assim, né? Mas se eu perguntar para a sua mulher, se ela acredita que você pode ser transformado, aí não sei. Ela vai falar, puxa, já tem 20 anos que estou aturando esse cara aqui, ó. E se eu perguntar para o marido, se tem esperança que e você, irmã, mude, possa mudar? Eu não sei se o marido teria tanta convicção que vai mudar, não. Se eu perguntar para o seu pai, sua mãe, se eles têm esperança que você mude, irmãos, você vai dizer, esse menino aí, ó, é turrão demais, ele não muda nunca. Porque sabe o quê? Eu não estou falando aqui só para vocês ficarem alegres, não. Eu quero que vocês vejam como é difícil o Senhor mudar a gente. É ou não é? É muito difícil. Se Deus não conseguiu, em todas as nossas gerações passadas, desde Adão até dilúvio até Abraão, vai dizer, tá bom, mas naquele tempo não tinha palavra de Deus, não tinha instrução nenhuma, tal. Tá bom, então vamos contar de Abraão para frente. De Abraão, Isaac e Jacó veio um povo. E esse povo Deus tirou com o seu braço poderoso do Egito. E colocou ali no Monte Sinai para declarar que aqueles sim eram um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles serão sacerdotes de Deus, eles serão o quê? Nação santa, não é isso? Eles são propriedade exclusiva de Deus. Então, a partir daí, então esse povo vai mudar. Vai mudar. Não mudou, não. Os 10 mandamentos foram dados para eles, eles não conheceram a Deus. Durante todo o caminho, 40 anos no deserto, só murmuraram, só reclamaram, não creram em Deus. Deus que os tirou de uma maneira poderosa do Egito, e Deus que cuidou deles em cada situação impossível. Deus fez milagre na frente deles, diante deles, mas eles não criam. Toda vez que surgia uma dificuldade, reclamavam e quase que apedrejam a Moisés e Arão. Irmãos, esse é o povo, esse é o homem. E no final Deus conseguiu uma nação. Veio o rei Saul, e o rei Saul logo, na primeira, já não quis cumprir a ordem do Senhor, não matando o rei dos amalequitas, Agag, e nem o melhor do rebanho poupou. E por isso ele perdeu o reino. E Deus então levantou Davi. E só para lembrar você, quem está lendo o Deus Presente que se oculta, aquele livro maravilhoso, a segunda parte vai tratar da Esther. Você sabe que quem foi Amã, que queria a exterminação do povo de Israel? Povo judeu? Quem era Amã? Ele é um agagita. O que é agagita? Da descendência de Agag, que Saul não matou. Deus mandou Saul matar, Saul não matou, desobedeceu, e esse descendente de Agag estava por um fio em destruir todo o povo judeu. Você acredita no negócio desse? Por isso, quando Deus fala para vocês, tem que obedecer. Mas Deus também levantou a Esther. Qual das irmãs aqui quer ser Esther? Deus levantou a Esther. E quem morreu foi Amã. O trabalho que o rei Saul não fez, uma mulher, a rainha Esther, fez o trabalho. E Amã foi enforcado, não foi?
Senhor Jesus. Agora vamos voltar para a nossa história aqui. É muito difícil. Deus então, com esse povo de Israel, o rei Davi era segundo o coração de Deus, maravilhoso, mas quando na época de sair as guerras, ele deveria sair, mas como ele já conquistou muita terra, ele resolveu ficar no seu palácio. E ali surgiu um adultério. Aí, irmãos, parece que não há quem suporte a prova de Deus. E daí para frente, irmãos, esse povo, Salomão construiu o templo, mas Roboão já dividiu o reino. Do norte, reino de Israel, reino de Judá, e olha, reino do norte acabou rapidamente pela Síria, e mais tarde reino do sul foi exterminado pelos babilônios. Perdeu a esperança, Deus acabou com a esperança. E agora vem Paulo me dizer que Deus quer mudar a nossa pessoa? Eu não creio não. Será que é possível? Hã? Será? Eles estavam duvidando ali, entendeu? Então Paulo entra em seguida, versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmão, através da fé, e através do Senhor Jesus, nós tivemos acesso a essa graça. É pela graça que nós somos salvos. Deus queria nos salvar, mas a sua própria justiça não permitia. Mas através do ato de justiça de Cristo, Deus pôde nos justificar e nos salvar pela fé. Isso é graça. A graça, irmãos, é esse ato gracioso de Deus, e também o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, foi nos dado de graça. E aqui Paulo fala para a gente agora permanecer nessa graça. Sabe o que é permanecer nessa graça? Porque Deus sabe que nós, os crentes do Novo Testamento, os cristãos do Novo Testamento, a gente quando acaba de se converter, a gente era tão simples, não era tão simples? Aqueles irmãos que nos ajudaram na conversão, e puxa, nós tínhamos uma eterna gratidão para com essas pessoas. A gente era tão obediente, falavam a palavra, amém, é isso mesmo, você desfrutava. Mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já acha que sabe mais do que aquele que trouxe você. Você começa a achar que você já tem mais capacidade de liderança, você já sabe fazer mais as coisas, já tem habilidade. Dali a pouco, você sai dessa graça, achando que você pode fazer as coisas sem Deus. Eu não estou brincando não, estou falando, é o que acontece no meio dos cristãos. Nós temos que continuar humildes, irmãos, continuar humildes, desde o primeiro dia até a vinda do Senhor, porque nós não temos bem nenhum em nós, é a graça que nos sustenta, é a graça que nos faz estar de pé na presença do Senhor. É ou não é verdade? Então permaneça nessa graça e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que é gloriar-se? O que significa esse verbo reflexivo, gloriar-se? O que é gloriar-se? É se gabar, não é? Não é. É o sinônimo de se gabar, ou se ter orgulho disso. Irmãos, eu tenho orgulho disso, isso não é negativo. Eu tenho orgulho de que hoje eu tenho esperança da glória de Deus. Você não tem orgulho, não? Você não se gaba?
você não se orgulha, você não se gloria de que hoje você tem esperança da glória de Deus? Você tem que dizer, não, eu tenho esperança da glória de Deus, sim. Deus já me trouxe até aqui, de Romanos 1-4, e me colocou justificados diante dEle, reconciliado diante dEle, tenho paz com Deus, eu tenho tudo para avançar. Eu quero chegar à glória, porque Deus me chamou para a glória. Ele não está contente no estado que eu estou, mas eu também não estou contente. Eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. Eu quero chegar até a glória. Amém? Deus quer fazer de você a sua glória. Um dia o universo, todas as criaturas, quando olharem para nós, totalmente trabalhados por Deus, na alma, a vida de Deus nos saturando, a natureza de Deus substituindo a nossa natureza velha do velho homem, irmãos, nós vamos ser totalmente enchidos por Deus. Você acredita nisso ou não? Eu vou ser enchido por Deus. Aí quando a criatura olhar para nós, nesse estado, estarão vendo Deus. Você não tem coragem de dizer isso, né? Porque nós teremos a glória de Deus. É evidente que nós não seremos objeto de adoração. Só Deus é objeto de adoração. Mas nós teremos parte inerente dEle, a união orgânica com Deus, o Deus triuno, que está trabalhando com seus elementos de vida e natureza em nós, a tal ponto, irmãos, de que nós nos uniremos a Deus como uma só entidade. Isso é a glória de Deus. Quem olhar para nós, verá Deus. Quem acredita nisso? Quem não acredita, não tem a esperança da glória. Mas quem acredita, tem a esperança da glória. Eu tenho a esperança da glória. Mas logo em seguida, Paulo põe a gente no chão. Vamos pôr os pés no chão. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Não fica tão orgulhoso só com a glória, a esperança da glória, mas antes de chegar lá, você precisa ter orgulho, você precisa se gabar, se gloriar das suas próprias tribulações. Espera aí, ó Senhor, esperança da glória é uma coisa positiva, mas eu me gabar das tribulações, não dá, né? Não dá. Irmão, nós temos que olhar com uma perspectiva diferente agora das nossas tribulações. Aqui fala das próprias tribulações. Isto é, são as tribulações, irmãos, inerentes à vida humana. Todo ser humano tem as suas tribulações, tem ou não tem? Principalmente nós cristãos, temos as nossas próprias tribulações inerentes à nossa vida cristã, ou tem ou não tem? Não tem uma coisa que chegue a nós, irmãos, que não tenha propósito de Deus. Deus não permitiria nem um fio de cabelo cair na nossa cabeça. Quanto mais, irmão, uma tribulação. Quem assim acredita? Quem assim acredita, se gloria das suas próprias tribulações. Porque sabe que cada tribulação foi medida pelo Senhor para você chegar à glória. Se você não enxerga isso, você só vai murmurar de hoje até a volta do Senhor. Você vai ficar murmurando como o povo de Israel no deserto, murmuraram por 40 anos e não entraram no descanso de Deus. Eu não quero ficar no deserto 40 anos, eu quero entrar no descanso de Deus. Então eu quero parar de murmurar. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quem acredita nisso? Por isso, irmão, daqui para frente, vamos nos gloriar naquilo que você não conseguia gloriar, mas agora você precisa se gloriar nas suas próprias tribulações. Cada tribulação que chega até você, você tem que saber, Deus tem um propósito de aperfeiçoar você. Deus quer amadurecer você. Deus quer fazer você conhecê-lo mais.
Deus quer fazer você conhecer mais a si mesmo. Você não se conhece, você se acha grande coisa, você não é nada. Você se acha muito capaz, você pode ajudar Deus, pode fazer as coisas para Deus. Não, na verdade, Deus quer mostrar para você, só está atrapalhando. Você só está impedindo a obra de Deus. Irmãos, nós precisamos ganhar luz. Quando chegam essas tribulações, precisamos realmente nos ajoelhar diante do Senhor. Senhor, me mostre o que o Senhor quer trabalhar em mim. Quais são os pontos que o Senhor quer trabalhar? Quais são os pontos que estão atrapalhando o teu avançar em mim? Amém? Porque a tribulação produz perseverança. Se você dá boas-vindas para cada tribulação e se aproveita de cada tribulação para crescer, para conhecer mais o Senhor, mas conhecer mais a você, deixar o Senhor trabalhar em você, essa tribulação vai produzir perseverança. A perseverança é diferente de paciência. Muita gente não sabe distinguir. Então vou dar uma rápida explicação, quem sabe você entenda. A paciência pode ser alguma coisa de nascença. Você pode ter nascido uma pessoa mais paciente ou menos paciente, não é verdade? Tem gente que é muito paciente, aguenta cada coisa, mas tem gente que tem pavio curto. Na meia palavra já estoura, né? Então assim, a paciência varia de pessoa para pessoa, mas a perseverança não. A perseverança só vem com tribulação, sabia? Ninguém nasce com perseverança. A perseverança vem com as tribulações. Vocês estão conseguindo fazer diferença ou não? É um tipo de paciência, mas não é a própria paciência. Ela é gerada por meio de tribulação. E quando você se torna uma pessoa perseverante, você se torna uma pessoa útil para Deus. Você se torna uma pessoa resiliente. Satanás não tem como te derrubar com qualquer coisa, porque você é firme, coração puro, mas firme, coração puro. Vocês se lembram do salmo que eu li aqui? Cria em nós, Salmo 51, é isso? Cria em nós, ó Senhor, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso vem pela perseverança, um espírito inabalável. Senão, irmãos, qualquer coisa nos abala. A vida da igreja está assim, me abalou, aquela notícia me abala, isso aqui me abala, aquilo me abala. Não, nós precisamos ser perseverantes, firmes, com relação a Deus, com relação ao seu propósito. Nós nunca nos deixamos nos abalar. E a tribulação produz... Vocês estão pulando um item. A perseverança produz experiência. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência. Mas essa palavra experiência, eu vou traduzir, pode ser traduzido de outra forma, palavra grega. Pode ser traduzido como caráter aprovado. Eu gosto mais de caráter aprovado, por quê? Porque dá uma ideia de que as tribulações são como testes, são como provas. Quem aqui, eu perguntei para a geração nova aqui, ninguém sabe disso, pelo menos no meu tempo, o professor pode de repente falar, não, hoje eu vou dar uma sabatina, vou dar uma prova relâmpago. Todo mundo guarda o material tal, e pega um caderno, uma folha de caderno, olha, vocês vão resolver essa questão aqui, quero ver se vocês sabem. A geração nova não tem mais isso, né? Não, né? Ainda tem? Alguns ainda tem, né? Irmãos, e as provas que nós temos, que nós fazemos, os exames que nós fazemos, visam fazer o que conosco? Visam aprovar. Se as provas e os exames visam reprovar, então você não deveria, a escola não serve para nada, porque a escola tem a função
de fazer o aluno aprender e aprovar o aluno que aprende, não é isso? Então, assim, as provações e testes, que são as tribulações, visam a nos aprovar. Então, você tem que ver, cada tribulação que chega, você precisa dizer: Senhor, vem mais uma prova, mais um teste. Essa prova, esse teste, Senhor, me ajude a ser aprovado. Às vezes, mesmo que você erre nessa prova, você é reprovado nessa prova, mas essa reprovação pode te levar a ser aprovado. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Quando você erra, falha, se arrepende e você aprende, ou não? Você pode ter um caráter aprovado. Quando você tiver um caráter aprovado, a experiência, o caráter aprovado produz o quê? Esperança. Esperança o quê? Esperança de quê? Esperança da glória. Isso aí. Entendeu? Então nós nos gloriamos da esperança da glória, mas vamos pôr os pés no chão. Precisamos nos gloriar primeiro das tribulações. As tribulações, né, a tribulação produz perseverança. A perseverança vai me fazer ser aprovado. E depois do caráter aprovado, eu vou ter esperança da glória de Deus. Eu já estou bem maduro, mais de Deus trabalhado em mim, mais da vida de Deus, mais da natureza de Deus, foram constituídas em mim. Essa esperança da glória. Concorda ou não? Mas o versículo seguinte me incomoda. Eu não entendo. Por que numa sequência dessa tão maravilhosa, ele fala assim, versículo 5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ué, quando chega aqui na esperança, Paulo deveria parar, não é isso? Esperança da glória de Deus. Mas ele fala, a esperança não confunde. Aí que me confundiu. Mas o que quer dizer isso? Esperança não confunde. Porque de repente ele fala do amor de Deus. O que tem a ver com isso? Eu sou assim, eu vou estudando, eu vou orando para o Senhor, aquilo que eu não entendo, eu vou orando ao Senhor, vou orando, até o Senhor revelar. De repente um dia o Senhor, revelou. O que quer dizer que o amor de Deus, a esperança, não confunde. Essa palavra não confundir, em grego, pode ser traduzido para não decepciona. Não nos envergonha. Algumas traduções trazem não nos envergonha. Então, essa esperança, irmãos, não vai nos decepcionar. Essa esperança não vai nos envergonhar. Quando era criança, 7, 8 anos, irmãos, eu participava lá em Taiwan da escola, do serviço de criança lá, desde pequenininho. E eu aprendi a cantar uma música que diz assim: os que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Isso ficou no meu coração, na minha cabeça até o dia de hoje. Por isso, irmãos, tudo que eu faço, eu sei que Deus não vai me envergonhar. Tudo que eu faço confiando no Senhor, não me envergonhará. Por isso, a esperança não vai me envergonhar. A esperança não vai me decepcionar. Deus vai fazer chegar lá. Por que esse versículo entrou aqui, irmãos? Justamente pela incredulidade. Eu falei no começo, do povo dizer, foi tão difícil mudar o povo, mudar a pessoa. Como é que agora, de repente, nós não vimos até hoje dar certo? Né? Ou tem um problema aqui, tem um problema ali. Será que vai dar certo? Será que esse negócio que Paulo está falando vai funcionar? Eu estou me colocando no tempo dos santos daquela época, porque ali estava, a vida da igreja estava começando, não é isso? Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Então Paulo, como que agora dizendo se ele falou assim: eu vou dar mais uma garantia de que essa esperança não confunde. Essa esperança não vai envergonhar você. Essa esperança não vai decepcionar você. Sabe por quê? Eu vou dar mais uma garantia. Sabe que garantia que é? É o amor de Deus.
O amor de Deus vai garantir que, se você quiser seguir esse caminho, Ele vai transformar você. Ele vai colocar você na esperança da glória de Deus. Se não concorda comigo, vamos continuar lendo, você vai entender. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmão, Deus não tem como retirar de volta. Deus já nos deu o Espírito Santo. Quem é que não recebeu o Espírito Santo? Quando você creu no Senhor Jesus, o Deus triuno está em você. Através de Cristo, você tem o Espírito Santo em você. Esse Espírito Santo que foi dado em você é o amor que Deus derramou no seu coração, está no Espírito Santo. Não tem como Deus tirar de volta para Ele. Deus não pode um dia dizer, né, para mim, eu me arrependi de ter dado o amor, né, derramado o amor para essa pessoa aí, esse menino Peralta aí, né, eu vou retirar. Não tem mais como retirar, porque o Espírito Santo já foi dado para mim. Então, essa é ou não é uma garantia forte? Quem aqui acha que o Espírito Santo que Deus deu para você pode sair? Pode sair. Pode ser removido. Deus pode tirar. Você pode perder. Quem acha? Não, não vai perder não. Porque o amor de Deus foi derramado no seu coração através do Espírito Santo. Aí em seguida ele fala, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando éramos ainda ímpios, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Muito mais agora, sendo reconciliados, nós vamos ser salvos pela sua vida. Não é? Essa é a garantia. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou logo, muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Não só nos gloriamos na esperança de Deus, não só nos gloriamos nas tribulações, mas nós nos gloriamos em Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, o amor de Deus é a garantia. Ele nos amou e vai nos amar até o fim. E para quem, eu queria terminar aqui, porque o tempo já está esgotado, mas só vou dar uma dica para vocês. Você sabe que essa parte aqui do amor de Deus, ele vai terminar, sabe aonde, o Gustavo? Sabe onde ele vai terminar? Como é que você consegue ligar aqui? Esse versículo 11 aqui está ligado lá no final do capítulo 8. Dá uma olhada lá no capítulo 8. Senão você não conseguiria entender isoladamente esses versículos. Capítulo 8, versículo 31. Com esse sentimento, Gustavo, você vai entender o versículo 31 para frente. Ele fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vocês estão entendendo? Está dentro desse espírito. Senão, eu sempre tive dificuldade também para entender esses versículos. Achava que está fora do contexto. Mas agora eu liguei, aí deu para entender o contexto. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Você se convenceu ou não? Que o amor de Cristo é que nos garante. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, ninguém vai nos separar do amor de Deus. Deus vai nos salvar até o fim. Desde que você deixe o Senhor operar, através da tribulação, dos testes, das provas, produzindo perseverança, produzindo caráter aprovado, e a esperança não confunde, a esperança não vai decepcionar você, a esperança não vai envergonhar você. O amor de Deus garante isso, e nós vamos chegar até a ser a glória de Deus. Não é maravilhoso? Vou terminar aqui, não tenho mais tempo.